Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alex Esteves e nós nos encontramos no estudo da disciplina Hermenêutica Bíblica 1, no âmbito do curso de formação em teologia propiciado pela EETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. No livro-texto que temos utilizado, chegamos à lição de número 9, quando estudaremos, se Deus permitir, o método tópico de estudo. Como os irmãos que têm acompanhado esse curso têm percebido, nós não temos lido passagens do livro, porque nosso interesse é dar um panorama, uma visão geral do livro que temos estudado. Mas eu recomendo que os irmãos acompanhem esse curso manuseando o livro-texto que adotamos para essa disciplina. Essa, como nós temos sempre dito, é a disciplina Hermenêutica Bíblica 1. Temos estudado o método indutivo de estudo da Bíblia em diversas ferramentas. O método devocional, que será estudado na lição seguinte, o método biográfico, que já foi estudado, o método tópico, que será estudado agora, e também o método do livro inteiro, que é também o método sintético. Temos estudado essas ferramentas, essas técnicas de estudo da Palavra do Senhor, que são todas elas espécies do gênero método indutivo. Também é bom observar que quando se trata de método hermenêutico por excelência, nós tratamos do método histórico-gramatical ou gramático-histórico. Toda a análise que nós estamos fazendo de hermenêutica nesta disciplina se baseia, em última análise, no método histórico-gramatical. Mas esses métodos que temos mencionado são espécies do método indutivo, que por sua vez tem sido trabalhado aqui sob a ótica ou sob a orientação do método histórico-gramatical, que olha o contexto histórico e literário da passagem e também a estrutura da linguagem. Como os irmãos que têm acompanhado este curso podem ter percebido ou devem ter percebido, nós não temos lido passagens do livro-texto que temos adotado, porque na realidade imaginamos que é mais proveitoso para o aluno compulsar o livro em casa, no seu estudo pessoal, do que ficarmos aqui lendo passagens do livro. Mas eu recomendo que os irmãos acompanhem essas aulas e tirem suas dúvidas no próprio livro-texto, o livro de Dorothy Jones, Compreendendo a Bíblia, que temos adotado aqui com o título Hermenêutica, porque esse é um livro adaptado pela EETAD para o estudo que temos feito. Estamos então aqui na lição de número 9, na página 144, pelo menos nessa versão que eu tenho, a página 144, lição de número 9, método tópico de estudo. Quando se trata de tópico, estamos falando de tema. É a primeira coisa que é interessante dizer. Estamos falando de método temático, digamos assim. Nós vamos estudar temas, vamos estudar assuntos. Nós vamos primeiro partir para uma introdução, naturalmente, e depois haverá 3 tópicos, Os tópicos serão, e aí é um pouco repetitivo, porque um dos tópicos é exatamente tratar do método tópico, mas aí você já entende que estaremos tratando de um método temático, Então, método tópico, depois exemplos de estudo tópico e, em terceiro lugar, o procedimento do método tópico. Tudo bem? Então, vamos ver um conceito, depois exemplos e, em terceiro lugar, o procedimento. Como é que se aplica esse método no estudo da Palavra de Deus? Já disse para os irmãos que o método tópico é um método temático. Nós vamos estudar temas, assuntos. Não se pode perder de vista que a Bíblia tem um tema principal. Às vezes na pregação eu gosto de destacar que o único tema da Bíblia é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que ele não pregou outra coisa senão a Jesus Cristo e este crucificado. É claro que aí também é algo que eu digo como que um recurso retórico para destacar que qualquer outro tema é secundário. Claro que há diversos temas, diversos tópicos
na palavra do Senhor. Mas quando eu digo que o único tema da Bíblia é Jesus Cristo, eu quero destacar que tudo deve ser interpretado à luz desse tema. E esse tema é a história da redenção, a história da salvação. É muito difícil, é impossível mesmo compreender a mensagem bíblica sem concatenar todos os temas e todas as passagens sob essa epígrafe, dentro dessa grande categoria que é a da história da redenção. Então, a história da redenção perpassa toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Todavia, para que isso seja possível, e a Bíblia é literatura, todo o texto bíblico está forjado a partir de diversos temas. Diversos tópicos estão presentes nas Escrituras Sagradas. Nós podemos fazer estudos sobre temas os mais variados, sobre música, sobre ocupações, costumes, moradias, vestuário, alimentação, plantas, animais, minerais, política, geografia, regras corretas para o viver, palavras, doutrinas e assim por diante, né? Pode-se fazer um estudo com auxílio de concordâncias bíblicas. Concordância bíblica é um recurso, é um subsídio, é um apoio ao estudo da palavra de Deus, que consiste numa série de palavras, né, numa série de verbetes, e esses verbetes serão acompanhados de versículos bíblicos que dão as ocorrências daquele verbete na Bíblia. Então, por exemplo, ovelha. Então você vai ter no Antigo e no Novo Testamento todas as vezes em que ovelha aparece, né? E o dicionário bíblico é um livro que terá não apenas as referências para os verbetes, para as palavras, para lugares, personagens, objetos, eventos, mas terá também comentários, anotações acerca desses verbetes. Tudo bem? Então, no estudo da palavra de Deus, você pode fazer um passeio, uma viagem sobre diversos tópicos, mas é importante não perder de vista que o tópico central, o tema crucial, fundamental das Escrituras Sagradas é a história da redenção. Vamos então partir aqui para o nosso estudo, né? Você pode ver aqui logo no início, na introdução da lição 9, uma definição. O método tópico de estudo bíblico lida com um tema específico da Bíblia. O tópico principal ou tema da Bíblia é a redenção através de Cristo, o que nós acabamos de dizer. Outros tópicos bíblicos sustentam e explicam o tópico principal. Saltando um pouco, nas Escrituras podemos ler sobre música, ocupações, costumes, plantas, animais, política, geografia, regras corretas para o viver, tem a ver com ética e moral, e muitos outros tópicos que são tão interessantes quanto valiosos para o estudo. Como eu disse, nós temos aqui 3 tópicos. Vamos ver o método tópico de estudo, exemplos de estudo tópico e procedimento para o método tópico. Objetivos da lição são 2. Definir o que é o estudo bíblico através do método tópico. Geralmente o estudo começa com uma definição, um conceito. E seguir o procedimento esboçado nesta lição na aplicação do método tópico para estudar qualquer passagem específica das Escrituras. Vamos adiante. Texto 1. Método tópico de estudo. A lição faz uma importante correlação entre o estudo tópico, o estudo temático e a revelação geral. O que é a revelação geral? Me acompanhe, por favor, lendo Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E no Salmo 19, versículo 1, está escrito que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O que a lição 9 faz é uma correlação entre
os temas, os tópicos da Bíblia e a revelação geral. Revelação geral é a revelação, é a comunicação dos atributos de Deus por meio da natureza. Então nós podemos observar que tudo que está criado remete a um ser superior, que é a divindade única e verdadeira, eterna, que domina todas as coisas, o nosso Deus. Porém, está claro pela Bíblia, e Romanos deixa isso sem margem para dúvida, que essa revelação geral não traz a salvação. Ninguém pode ser salvo sem passar por Jesus Cristo, que é a revelação especial. A revelação especial é a comunicação de Cristo por meio da pregação do Evangelho. Ninguém pode ser salvo sem a palavra de Deus. Porém, o que a lição traz é que a revelação geral nos produz, ou nos fornece, melhor dizendo, uma série de informações acerca da natureza de Deus, seus atributos morais, seus atributos naturais, seus atributos incomunicáveis, seus atributos comunicáveis, também do seu caráter e dos seus desígnios. E isso, quando sob a iluminação do Espírito Santo no estudo das Escrituras Sagradas, traz para nós grande edificação. Então, quando nós, uma vez regenerados em Cristo e iluminados pelo Espírito Santo na leitura da Bíblia Sagrada, estamos ali palmilhando o que Deus revelou, e essa é a revelação especial, nós podemos compreender melhor aquilo que nos é comunicado pela revelação geral. Tudo bem? Uma pessoa que não conheça a Cristo não terá condições de captar os grandes ensinamentos da revelação geral. Ela pode ter alguns insights, ela pode ter algumas noções, algumas percepções, especialmente aquelas pessoas mais argutas, mais inteligentes, que sejam mais percussientes, porém, aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, o homem espiritual, consegue discernir todas as coisas, como diz Paulo aos Coríntios. E isso porque ele tem o Espírito Santo para que receba dele a iluminação. É interessante que a Bíblia tem uma série de informações muito preciosas a partir das figuras de linguagem, metáforas, símiles, que são comparações, alegorias, as parábolas, que acabam sendo gêneros literários. Há uma série de estruturas literárias que já estudamos, ou pelo menos demos uma visão panorâmica acerca delas, e elas nos permitem esse ponto de contato, as ilustrações, tudo isso vai nos trazer uma analogia entre aquilo que é dado pela revelação geral e aquilo que o Espírito Santo quer nos comunicar. Nós podemos observar, por exemplo, como Deus planejou Israel. Israel tem uma localização específica no Oriente Médio, um clima determinado, até as suas pedras, toda a sua configuração física é algo muito eloquente. As passagens bíblicas que apelam para as características geográficas, climáticas de Israel são muito bonitas e trazem para nós ensinos, por exemplo, com relação à chuva temporã e à chuva serôdia. A chuva temporã, que é uma chuva outonal, e a chuva serôdia, que é primaveril. A chuva temporã e a chuva serôdia aparecem em passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A chuva temporã é aquela que vem antes e durante a semeadura, e a chuva serôdia será importante na ocasião da colheita. E a palavra do Senhor traz para nós esses elementos da natureza, e a partir daí, desde que analisado devidamente o seu contexto, nós podemos extrair lições espirituais. Eu já falei sobre a importância do uso de concordâncias e dicionários bíblicos, mas é importante que você faça a sua leitura pessoal. Primeiro faça a sua leitura própria, para que você não seja como um leitor da Bíblia que é excessivamente dependente da opinião dos outros. É claro que, em determinado momento do estudo hermenêutico, é muito importante extrair as informações preciosíssimas de livros da literatura cristã, que podem ser comentários bíblicos, dicionários bíblicos, concordâncias, enciclopédias,
livros acerca de usos e costumes da antiguidade, tudo bem, isso é muito importante. Livros de teologia sistemática, teologia exegética, dentro da qual está a hermenêutica, teologia histórica, teologia bíblica, teologia prática, tudo isso é muito importante. Mas isso vai acontecer dentro da espiral hermenêutica. Dentro dessa espiral hermenêutica, em determinado momento você vai voltar à sua leitura pessoal e você aí avança para recurso a esses subsídios que eu estou mencionando, até você ter um desenvolvimento das suas primeiras conclusões. Você vai avançando nesse estudo, acrescentando conhecimentos que você adquire a partir dessa literatura, mas sem perder de vista o tema central, Jesus Cristo. Quando você estiver fazendo esse estudo, vai buscando referências diretas e indiretas. É importante que você não seja excessivamente dependente da concordância bíblica, ou de um dicionário bíblico, ou de qualquer outro recurso, porque nesses recursos você não terá necessariamente as referências diretas. Melhor, você não terá necessariamente as referências indiretas. As diretas você terá, por exemplo, fé. Você vai ter todas as referências diretas, explícitas, acerca da palavra fé. Porém, pode ser que em determinado momento, uma atitude de um personagem revele fé, mas ali não esteja presente a palavra fé ou uma declaração de que aquele personagem agiu com fé. Porém, você pode ter aquilo de maneira implícita, né? Qualquer atitude, qualquer demonstração de fidelidade pode ser eventualmente uma atitude de fé. Então você precisa olhar não aquilo que seja especulativo, não é nada disso, mas a linguagem, né, a própria maneira como o ser humano se comunica, nem sempre é de forma explícita, ostensiva, direta. Muitas vezes algo é comunicado de maneira implícita ou indireta. Tá certo? Então é importante que você não seja excessivamente dependente de uma concordância bíblica ou de ferramentas similares, para que você não deixe passarem coisas preciosas que somente o estudo detido do material bíblico lhe permitirá perscrutar. Vamos olhar então o subsídio de número 1, né? Eu tive a honra e o privilégio de escrever esses subsídios do livro-texto que temos utilizado, mas vamos aqui para tentar entender esse subsídio do texto 1. Fundamentos do método tópico. O método tópico ou temático de estudo bíblico justifica-se por várias razões a seguir exemplificadas. Letra A. Unidade, coesão e harmonia. Tendo como autor o Espírito Santo, a Bíblia é a palavra de Deus, exibindo um tema central, que é a redenção da humanidade na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, o que afasta as perspectivas teológicas segundo as quais haveria fragmentação e, eventualmente, oposição entre os pensamentos dos escritores bíblicos, né? Então, Romanos 15:4 é citado aqui, porque ele vai fazer uma referência à importância do que foi escrito antes, lá no Antigo Testamento. Ele diz aqui, ó, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Paulo se abebera desse conteúdo do Antigo Testamento para ensinar algo já no período do Novo Testamento. E é por causa da unidade, coesão e harmonia das Escrituras Sagradas que nós estamos legitimados a fazer estudos tópicos, estudos temáticos que tenham coerência e que tenham algo a nos dizer de maneira inteligente e concatenada. Né? A Bíblia não é fragmentada. A teologia liberal gosta de dizer que há uma teologia de Paulo que se opõe à teologia de Lucas, que é diferente ou que não guarda sintonia com a teologia de outros escritores bíblicos, como se cada autor tivesse uma perspectiva própria. Isso é muito perigoso. É claro que eles tinham uma perspectiva no sentido de trazer uma ênfase, um acento com relação a determinada doutrina, a certa proposição de uma verdade espiritual e moral, né? Moral e espiritual. Porém, o autor excelente, o autor por excelência,
das Escrituras é o Espírito Santo. Então, não há essa fragmentação. Há unidade, há coesão e há harmonia nas Escrituras Sagradas. Isso legitima o estudo tópico. Verdade absoluta. Como as coisas naturais e sobrenaturais procedem de uma mesma fonte, que é o Criador, a revelação escrita conta com o testemunho coerente da revelação geral. Já falamos sobre isso. Pois a própria natureza manifesta os atributos divinos. Salmo 19 e Romanos 1. 19:1 de Salmos e Romanos 1:20. Sendo que após a conversão e pela iluminação do Espírito, o crente passa a perceber as realidades metafísicas com maior nitidez. Profecia e cumprimento. Como a gente vai ter sempre uma profecia e a possibilidade do seu cumprimento já registrado no próprio Novo Testamento, então isso também nos autoriza, nos credencia, nos legitima a buscar um encadeamento entre os eventos ou temas registrados nas Escrituras. A origem divina da Bíblia produz uma relação singular entre eventos nela registrados, principalmente os fatos atinentes à pessoa e obra de Cristo, de maneira que se constata um encadeamento necessário entre as partes. Tá certo? Só a Bíblia tem isso, hein? A possibilidade de você ter um texto que depois contempla o seu cumprimento na palavra do Senhor. Simbologia. Algumas relações de semelhança facilmente percebidas vêm incorporadas pela Bíblia para fins didáticos, né? Algumas palavras na Bíblia são erigidas ao status de símbolo. Então, por haver um ou mais elementos de semelhança, de similitude entre uma coisa e outra, a palavra de Deus seleciona algumas imagens para que indiquem realidades espirituais. Exemplo, fogo. O fogo na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. O fogo ilumina, como o Espírito Santo. O fogo aquece, como o Espírito Santo aquece o coração. O fogo purifica, como o Espírito Santo. Agora, o fogo também destrói, né? Então, você pode observar que uma mesma imagem, uma mesma coisa, um mesmo objeto pode significar coisas diferentes. O fogo pode significar também juízo, a depender do contexto. Note que, por ser uma produção cultural e literária, os símbolos não significam sempre as mesmas coisas, tudo bem? Então é importante ter isso em mente, né? Nós podemos observar o vento é também um símbolo do Espírito Santo, né? A pomba, porque desceu sobre Jesus, corporificando o Espírito Santo, que estava ali efetivamente em forma corpórea, né? Então nós temos o óleo também, o azeite, simbolizando o Espírito Santo, porque há referências bíblicas dando fundamento, respaldando essa simbologia. E isso é muito importante, muito significativo quando se trata de uma pregação, porque a própria Bíblia fornece os símbolos que devemos adotar. Não precisamos criar outros símbolos. A Bíblia é rica, ela é suficiente e todo o colorido desses símbolos tem uma força didática muito grande. Vamos avançar para a tipologia. Tipologia é diferente de símbolo, porque, em geral, a tipologia vai ter o elemento temporal. Via de regra, esse elemento temporal está ligado aos tipos e não aos símbolos. E aí você vê a diferença entre tipo e símbolo, né? O Novo Testamento respalda relações tipológicas com o Antigo. Então você vê que pessoas, eventos ou coisas tipificam pessoas ou eventos do Novo Testamento. Pessoas, eventos, acontecimentos ou coisas tipificam, prefiguram ou figuram pessoas ou eventos do Novo Testamento. E é interessante que eu falei do elemento temporal, que está, via de regra, associado ao tipo, porque você tem alguma coisa, ou pessoa, ou evento, que é acontecimento histórico, do Antigo Testamento, que com o passar do tempo tem o seu cumprimento no Novo Testamento, mas o símbolo pode ter também um elemento temporal. Vamos olhar a questão, por exemplo, do símbolo do pão e do vinho na ceia.
O pão simboliza o corpo de Cristo, é notório, é de conhecimento público e notório que o pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho, o fruto da vide, simboliza o sangue de Cristo, mas isso passou a acontecer depois que Cristo celebrou a ceia, né? A última Páscoa, a primeira ceia. Então nós temos ali como é que eu posso dizer, a separação daqueles elementos como símbolos de realidades espirituais, a nossa união espiritual e mística com Cristo. Porém, isso ainda não é um tipo, na verdade, são símbolos, né? Agora, Cristo foi tipificado pelo Cordeiro, porque Paulo diz, porque Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado por nós, né? Todo aquele sistema mosaico, sacerdotal, cerimonial que está no Pentateuco, eram sombras das coisas futuras, figuras do que havia de vir, como está em Hebreus e Colossenses. Tá joia? Muito importante. Olha aqui ainda no subsídio, o método tópico pode ensejar várias espécies de estudo, a depender do seu objeto, que podem ser por vocábulos, você pode procurar uma palavra, expressões, conceitos, doutrinas, música, política, princípios de administração, ética, direito é a minha área, né? Eu sou formado em direito, animais, plantas, geografia, costumes, habitações, alimentação, vestuário, regras sanitárias, tão importantes hoje, né? Quando se trata da luta contra a pandemia do novo coronavírus, a Bíblia tem regras de saúde pública, regras sanitárias. Festas judaicas, sacrifícios, rituais, ofícios, tipos, símbolos, figuras de linguagem, profecias, a lista é inumerável. Nós temos aqui, eu sempre gosto de dizer, tenho dito algumas vezes, nós temos listas aí de figuras de linguagem, né? Nós temos uma lista com muitas figuras de linguagem e temos também uma tabela comparando elementos, né, princípios de composição do livro-texto que temos estudado, de Dorothy Jones, e também do livro de Grant Osborne, que a gente colocou ali como elemento de comparação para você ter um estudo um pouco mais proveitoso. Muito bem, tudo bem até aqui? Estou tentando observar o texto aqui para os irmãos poderem ir acompanhando comigo. Vamos partir para exemplos de estudo tópico. O livro-texto dá 2 exemplos, pardais e natureza de Deus, né? Quer dizer, você vai estudar um animal. Tem gente que gosta de falar sobre a águia, né? Aí o pessoal diz, a águia fala de altivez, a águia fala de alcançar lugares inacessíveis. Então eles vão tentando ver as características da águia, né? de ver por cima, de enxergar o que está distante, né? Então aqui você pode pegar a figura do pardal, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? O pardal encontrou casa, né? A andorinha, ninho para si, né? O pardal, assim como o pardal que está solitário, né? O salmista se compara a ele em determinada situação e Jesus vai falar da simplicidade do pardal, né? Então você pode fazer o estudo olhando o que é que a Bíblia fala sobre esse pequeno animal, esse simples ser vivo, e daí extrair lições espirituais. Mas é muito importante observar o contexto. Vamos ver daqui a pouco que você não pode extrair lições espirituais ao seu bel prazer, ao seu bel talante, tudo bem? É muito importante um conceito. Veja só, o contexto é um dos conceitos cruciais na hermenêutica. Nenhuma palavra tem um significado decisivo sem o seu contexto. É necessário saber em que contexto aquela palavra está. Por isso o método tópico, que é muito importante para a pregação tópica ou temática, ele deve ser utilizado mais por pessoas que têm um domínio maior das escrituras, né? Nós não somos contra a pregação tópica ou temática, que se baseia, claro, no método de estudo tópico ou temático. Porém, você precisa dominar, por exemplo, se eu for falar de fé, eu tenho que saber que a fé pode ser a fé para a salvação, pode ser a fé como fruto do Espírito, ou pode ser o dom da fé,
Olha aí, 3 conceitos muito diferentes de fé. Então eu não posso simplesmente falar de fé e sair citando uma série de versículos bíblicos como se em todos aqueles contextos a fé significasse a mesma coisa, porque não significa, tá certo? Então eu não posso falar simplesmente com base numa concordância bíblica e achar que vai dar tudo certo. Eu preciso ter noção de que o significado verdadeiro e preciso será encontrado e orientado pelo contexto da palavra, né? Da mesma forma, quando você vai estudar a natureza de Deus, né? Um exemplo, você pode estudar, né, qualquer elemento do mundo mineral, vegetal, animal, ou um costume bíblico, né? Qualquer coisa de alimento, vestuário, hábito, alguma noção ética, alguma informação, por exemplo, jurídica, de testamento, de adoção, herança, né? A palavra de Deus fala disso, casamento, propriedade, né? Você pode olhar os preceitos mosaicos no campo civil, que é jurídico propriamente dito, no campo penal, ambiental, sanitário, agrário. Há uma série de regras de natureza estritamente jurídica, indenizações, questões relacionadas a contratos, casamento, propriedade, tudo isso. Relação de tutela, né, de alguém que ainda não tem maioridade, tudo isso a Bíblia nos oferece. Você pode fazer um estudo e extrair lições espirituais, não ao seu bel prazer, mas conforme aquilo que o contexto permite. Sobre a natureza de Deus, o livro, o texto que temos adotado, dá o exemplo de Abacuque. Você pode pegar no seu estudo tópico um exemplo maior, por exemplo, você pode pegar um contexto maior, você pode pegar apenas um trecho, como por exemplo de Abacuque. Ela olhou ali em Abacuque, né, e foi buscando tudo que se falava sobre Deus. Deus é eterno, Deus responde, Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. Você vai buscando ali informações. Você pode olhar nos livros proféticos, é um estudo bem maior. Você pode olhar nas epístolas paulinas. Então você vai escolher qual a base do seu estudo para essa questão. Então, para o estudo tópico, o estudante, o leitor da Bíblia, pode escolher uma passagem menor ou uma passagem maior. É claro que quanto maior a passagem, mais informações serão obtidas e também mais trabalho haverá. É importante nós tratarmos de ilustrações e símbolos, né? A diferença entre uma ilustração e um símbolo. Uma ilustração é por exemplo, a mostarda, né? O livro-texto utiliza o exemplo da mostarda porque a semente é pequenina e depois a árvore se torna grande. Então, a mostarda é utilizada ali como elemento de comparação. Mas nós falamos já de símbolos. Os símbolos já são imagens ou coisas, objetos, que são erigidos a uma categoria de fornecer um significado perene nas Escrituras, como já falamos de vento, fogo, azeite, etc. Né? Então a ilustração vai ser, pode ser uma parábola, pode ser dada por meio de uma parábola, por meio de um símile ou comparação ou metáfora, uma alegoria. Né? Alegoria é uma metáfora expandida. O apóstolo Paulo, em Gálatas, traz uma alegoria entre Sara e Agar e Nova Aliança, Antiga Aliança. Então é o Paulo que está fazendo isso, é o apóstolo Paulo. Nós não devemos interpretar a Bíblia alegoricamente. Isso é interessante. Nós devemos interpretar biblicamente as alegorias nela contidas, mas não devemos interpretar a Bíblia alegoricamente, tá certo? O método histórico-gramatical é o adequado e não o método alegórico. Agora, que há alegorias na Bíblia, há, e elas devem ser interpretadas conforme os princípios e métodos adequados. Vamos então partir para o estudo do subsídio de número 2, que é muito interessante. Fala do método tópico e o modelo epigenético. O que é isso? Vamos ler. Ao tratar da análise teológica, passo mais avançado da hermenêutica, Henry Virkler cita a teoria epigenética, segundo a qual a revelação divina pode ser comparada a uma árvore que, desenvolvendo-se a partir de uma semente, primeiro se torna uma plantinha e depois ganha ramos e frutos. Uma árvore em crescimento tem todas as características de árvore.
não se podendo falar em inferioridade ou desconexão entre seus estágios, mas sim em progressão. Então, tudo da árvore já está na semente, né? Em potencial. Mas ela ainda é pequenina e não se desenvolveu para ser uma árvore. Com efeito, o modelo epigenético de análise teológica está em consonância com o conceito de revelação progressiva, que enxerga a Bíblia como uma revelação escrita de Deus, intervindo no curso da história, sem contradição alguma e progredindo conforme os desígnios do Senhor, tal como um organismo vivo. O modelo epigenético aponta a existência de princípios organizacionais que percorrem toda a Escritura, como o conceito de promessa, salientado por Kaiser, Walter Kaiser. Virkler sugere que, para os luteranos, esse princípio seria Cristo. Para J. Barton Payne, seria o testamento de Deus, e para outros seria a graça divina em suas várias manifestações. Eu vou explicar isso melhor. O método tópico, como espécie de método indutivo, estará atento ao que a própria Bíblia diz sobre os assuntos examinados: Deus, Cristo, Espírito Santo, semente, Israel, igreja, tribulação, pecado, salvação, anjos, demônios, ovelhas, montes, costumes de guerra, etc. Buscando extrair do texto conceitos e lições morais e espirituais. No entanto, numa etapa mais avançada do processo hermenêutico, o estudo precisará ser verificado pelo auxílio da análise teológica, que abrange as teologias bíblica, sistemática e histórica, a fim de que as impressões preliminares possam ser avaliadas mais rigorosamente, sem se perder de vista a unidade da Escritura sob a epígrafe, ou sob o título, dentro da categoria do plano salvífico. Veja só, para a hermenêutica é muito importante ter essa noção do modelo epigenético, porque isso facilita muito a interpretação. Alguns entendem que essa amarração será dada pelo conceito de reino de Deus. Outros entendem que o conceito de promessa vai ser muito importante. Ou você procurar Cristo nas Escrituras, ou então você entender tudo aquilo como sendo o testamento de Deus. Então você vai buscando esse fio condutor. Isso aí já entra nessa espiral hermenêutica. À medida que você vai estudando, você incorpora esse conceito e a partir desse conceito você volta ao que você tinha estudado antes e você vai vendo todas as vezes em que aquele conceito aparece ou como as passagens bíblicas a ele se relacionam. Então veja que tem a ver com a revelação progressiva, esse modelo epigenético de estudo, porque lá em Gênesis você já vai ter a semente, o embrião da pregação do Evangelho. Tá bom? Quando Deus dá a serpente a sua sentença, quando ele diz ali em Gênesis 3,15, aquilo que é chamado de proto-evangelho, o proto-evangelho, o evangelho primevo, o evangelho nos seus primórdios, está escrito: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já é um prelúdio do conflito que haveria entre a linhagem piedosa, semente da mulher, e a linhagem pecaminosa, a linhagem ímpia, semente da serpente. Essa inimizade, essa contenda, essa peleja já seria uma batalha espiritual entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas aquele que feriria a cabeça da serpente seria Cristo. Mas isso vai ficando mais claro e explícito ao longo do desenvolvimento das Escrituras Sagradas. Como lá em Hebreus está escrito, que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Então, você vai notando que aquela sementinha já estava lá atrás e nela já estava o potencial da verdade que viria a ser revelada progressivamente. Não é interessante isso? Muito bem. Já vimos aqui esse subsídio 2. Vamos então para o tópico 3, para o ponto 3 do nosso estudo sobre o método tópico de estudo das Escrituras Sagradas. Procedimento para o método tópico. Qual seria esse procedimento? Como é que você deve estudar? Primeiro, você vai olhar as ocorrências. Vamos voltar à questão da fé,
todas as vezes que aparece a palavra fé na Bíblia. Aí você vai procurar todas as vezes que aparece a palavra fé, né? Você pode usar uma concordância bíblica, pode usar um dicionário bíblico, mas é bom que você faça uma leitura pessoal, e aí você tem que já ter um conhecimento bíblico, buscar esse conhecimento bíblico ao longo da vida, porque com isso você vai lembrar de passagens em que fé é algo inferido e não algo explícito, tá? Então você vai anotar todas as ocorrências da passagem ou daquele conceito que você busca. Depois você vai arrolar em categorias. Fé, como a fé necessária para a salvação, é uma categoria. A fé como necessária ou como dom do Espírito é outra categoria. E a fé como fruto do Espírito. Olha que categorias interessantes, né? Fé para a salvação, a fé como dom de poder, como também você pode olhar a categoria maior dos dons espirituais, ou só como dons de poder, uma categoria menor, né? E a fé como fruto do Espírito. Então você já tem 3 categorias aí. Aqui a lição fala, se você for estudar o tabernáculo, você pode pegar a mobília do tabernáculo e separar por áreas, né? O átrio, o lugar santo, o santo dos santos, e ali você vai estabelecer cada uma dessas áreas como categorias. Pode ser também, você pode ver uma doutrina e ver, a depender do contexto, como é que essa doutrina se manifesta ao longo da palavra de Deus, né? Você vai buscando ali as maneiras pelas quais, por exemplo, Deus foi propício, né? A propiciação em Cristo no Novo Testamento e a propiciação no Antigo Testamento por meio do sangue de animais. Você pode fazer também essa categorização, né? Você pode fazer uma categorização por momentos históricos, né? A passagem do povo hebreu pelo deserto. Então, você pode fazer uma separação pela saída, pelo transcurso, pela travessia propriamente dita e pela chegada, né? Então você vai ter diferentes momentos históricos. A história de José também, a história de Moisés, né? Então a vida de Paulo, fazendo uma correlação entre o que ele fala em Gálatas, o que ele fala em outras epístolas, o que Atos diz acerca de Paulo, aí já é um trabalho bem elaborado e difícil, porque você não tem uma cronologia muito clara. Você vai precisar, para fazer uma descrição e uma narração, ou um registro da narração da história de Paulo, de um recurso a livros de apoio, tá bom? Você pode também categorizar, olhando as exortações paulinas, ou joaninas, ou petrinas, por exemplo, sobre o que fazer e o que não fazer, né? Paulo é muito bom nas suas exortações práticas, né? O que você deve fazer. Você pode botar uma categoria, o que fazer, outra categoria, o que não fazer, e vai estabelecendo ali essas ocorrências de forma correlacionada. Mas é importante você olhar o contexto, é o terceiro passo. Primeiro você olhou as ocorrências, depois as categorias e agora o contexto, né? Em que contexto essa palavra aparece, né? Talvez você tenha que voltar no passo 2 e organizar melhor aquelas categorias, né? Às vezes você pode ter colocado fé numa categoria, quando na verdade ali era fé para a salvação, ou era fé como fruto do Espírito. Você organiza conforme o contexto, para não perder de vista isso. No passo 4 você resume, né, as categorias, então você vai sedimentando, você vai sumariando aquilo que você já viu antes. Agora, no passo 5, você não vai necessariamente escrever, você vai comparar tudo aquilo que você fez antes. Então, você vai parar, olhar, pensar. Você pode alterar uma sequência. Olha, isso daqui, na verdade, fica melhor antes ou fica melhor depois, né? Isso aqui é um desenvolvimento posterior. Então, você faz uma análise um pouco mais cuidadosa e pode alterar a sequência para um esboço de pregação ou um plano de aula da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, vamos agora partir para a leitura do subsídio do texto 3. O necessário cuidado com os textos prova. Textos prova são aqueles textos
que vão confirmar alguma afirmação com base na Bíblia. Mas é muito importante ter cuidado na seleção dos textos prova e na sua utilização. Considerando que o método tópico, como sua designação sugere, atém-se a tópicos ou temas bíblicos, seu desenvolvimento dependerá da correlação entre diferentes passagens bíblicas, com apoio de uma leitura sintópica. Sintópica, né, que vai correlacionar temas diferentes, redundando num repertório de versículos que se agregam em torno de um assunto, mas pertencentes a contextos diversos. A estes versículos reunidos em volta de um tema se dá o nome de textos prova. Com efeito, o emprego dos chamados textos prova tem seu lugar na teologia sistemática, na homilética, na pedagogia cristã e na apologética. Mas, atenção, é necessário adotar cautela para que não haja desconsideração pelo contexto lógico e histórico das passagens bíblicas. Somente o contexto poderá definir com precisão o significado de um termo, expressão, frase, oração ou parágrafo. O simples recurso a textos prova, por mais convincente que seja, não impede que surjam heresias. Aliás, uma das características de uma seita é a interpretação descontextualizada de uma passagem bíblica, erigindo-se doutrinas a partir de um equívoco. Lembremos que na tentação de Jesus o diabo citou o Salmo 91, mas Jesus lhe respondeu com um contexto remoto. Ele foi lá a Deuteronômio, né, ao Pentateuco, a lei de Moisés. No mesmo sentido, a mera utilização de textos prova não impede que o leitor seja literalista, nem que veja a Bíblia como livro comum ou de autoajuda. Esse leitor que enxerga a Bíblia como coxa de retalhos pode basear-se em seus próprios pressupostos e manipular os versículos, promovendo exegese em lugar de exegese. Exegese é projetar no texto suas impressões pessoais. Exegese é retirar do texto aquilo que ele diz, para uma aplicação pessoal. O que significa introduzir no texto, a exegese, suas concepções, em vez de extrair do texto a sua mensagem. Acabei explicando aí. Nessa seara, alguns leitores intentam encontrar fundamento ou chancela para suas experiências, emoções, desejos e expectativas, quando deveriam perguntar à Bíblia se suas experiências encontram respaldo da parte de Deus. Em nossos dias, há os que insistem em tratar a Bíblia como livro político, a fim de confirmar ideologias e preferências pessoais ou de grupo. Há os que se deixam conduzir por teorias sociológicas, psicológicas, antropológicas ou literárias. E há os que operam uma interpretação racionalista, fria e mecânica. Nesse caso, mesmo os teólogos liberais, avessos que são a teologia sistemática e a apologética, recorrem a textos prova quando isso lhes parece conveniente. Olha como é contraditório, né? Recorrem a textos prova quando lhes interessa. O método tópico de estudo deve ter como fio condutor o reconhecimento de que a Bíblia narra a história da redenção e de que Jesus Cristo é o seu protagonista. Então, meus irmãos, é necessário ter muito cuidado para nós não sacarmos versículos de acordo com nossas opiniões pessoais pré-determinadas, sem atenção à palavra do Senhor. Entendo que era basicamente isso que tínhamos de estudar com relação ao método tópico. Espero que os irmãos estejam gostando desse estudo, manuseiem o livro-texto, leiam os subsídios. Nem sempre a gente tem condição de ler tudo aquilo que está no livro. Aliás, na maioria das vezes eu faço um comentário para que os irmãos possam, no seu estudo pessoal, extrair as informações do livro, lembrando daquilo que a gente falou na aula, tá bom? Porque aqui é uma aula panorâmica, né? Uma visão geral, para que nós possamos ter um entendimento daquilo que está no livro. Mas recomendo fortemente que os irmãos leiam o livro e que tenham o entendimento de que é pela iluminação do Espírito Santo que nós obteremos conhecimento verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, quando estudaremos o método devocional. A paz do Senhor.